Estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Olha, encerrar o programa tendo a satisfação de receber aqui no estúdio, no programa Gazeta Entrevista, o meu amigo, colega, jornalista, escritor, Nelson Liano Júnior. Está lançando mais um livro, O Despertar de Homens Comuns. Livro muito interessante, não li ainda, já dei uma folheada aqui. E a gente vai conversar um pouco com o Nelson, falar desse livro, falar também das experiências que ele tem vivido aí. É também um viajante, né? Já conhece dezenas de países, vive pelo mundo, mas tem os pés fincados aqui no Acre, Nelson. Boa tarde. Boa tarde, Rogério. O prazer é todo meu de estar aqui. É uma satisfação conversar com você. É verdade. A gente falava agora há pouco aqui em off que a Índia, onde eu tenho estado, aliás, foi onde eu levantei a história para escrever esse livro, Despertar de Homens Comuns, é uma outra dimensão. Agora, o Acre também é uma outra dimensão, né? Eu acho que são lugares onde existe uma intensidade da vida espiritual muito grande. O que é a vida espiritual? A vida espiritual é a vida de uma pessoa que tenta se despertar para perceber a sutileza das coisas. E aqui no Acre a gente não pode deixar de dizer que existe dezenas de linhas ayahuasqueiras dessa tradição indígena que nós temos de usar ritualmente essa bebida ayahuasca, e que isso, eu acho que a força dessa bebida, a força da espiritualidade dessa bebida acaba assim criando esse sentido de outra dimensão aqui no nosso estado. E isso tem muito a ver com a natureza, né? Aqui é o berço das religiões ayahuasqueiras, mas você tem a floresta amazônica, você tem uma miscigenação que vem assim com a força dos Andes, né? Da cultura indígena. Isso tudo forma um caldeirão muito propício para esse tipo de experiência. Porque a gente que está aqui acaba se acostumando um pouco. Mas você quer ver como isso impressiona, conversa com um visitante, né? As Sim, pessoas saem daqui transformadas, né? Aliás, nessas viagens que eu faço à Índia, quando eu falo das experiências que eu tive com os Yawanawás, com os Catuquinas, com os Poianaus, que estão fazendo um trabalho belíssimo, espiritual ali na região do Vale do Juruá, as pessoas ficam interessadíssimas em vir conhecer o Acre por esse aspecto da cultura espiritual, mística que nós temos. Mas aí tem um grande empecilho, Rogério, o preço das passagens para o Acre. Você sair absurdo, de São Paulo ou do Rio e vir ao Acre, e você sair de São Paulo do Rio e ir para a Índia ou ir para o Nepal, é muito mais barato, às vezes, proporcionalmente, do que vir ao Acre. Isso é um grande empecilho. Nelson, o despertar de homens comuns. Eu quero abordar aqui o fenômeno que a gente percebe na sociedade, que são pessoas comuns, pessoas simples, gente do povo, que começam a perceber que tem muito mais força do que aparenta. Quer dizer, você pode despertar dentro de si a sua missão, né, o seu propósito, fazer a diferença na vida das pessoas, sem ter que necessariamente usar de arrogância, de inveja, de orgulho, de ferramentas que não funcionam e nem deveriam, e vencer unicamente pela simplicidade e pela verdade do seu propósito. Eu queria que você falasse sobre isso, o despertar de homens comuns, que a gente, como eu, como você, como qualquer pessoa. Bom, a base desse livro é que em 2016 eu fui para a Índia, por acaso fazendo uma entrevista para minha coluna no AC 24 Horas, com o Prem Baba, que é um guru brasileiro, e eu, como já vinha de algumas linhas de meditação, já tinha, como editor de livros, editado várias obras de autores relacionados a yoga, relacionados principalmente à meditação, à busca espiritual, eu, por acaso, acabei conhecendo esse guru, o Prem Baba. Sim. E eu notei uma força espiritual nele muito grande, e coincidiu que exatamente nesse ano de 2016, quando o conheci em Rishikesh, na Índia, ele também começou a fazer sucesso no Brasil. Quer dizer, ele começou a publicar alguns livros, e esses livros começaram a ter muito êxito, e ele acabou se tornando um personagem constante na mídia, falando sobre essa questão do despertar do amor, do autoconhecimento e etc. E eu resolvi fazer uma investigação para saber quem é esse Prem Baba, porque eu conheço uma linha chamada Siddha Yoga, que são gurus. Gurus são mestres, mas são mais do que mestres, são mestres que recebem aquilo que se chama Siddhi, são poderes místicos que eles recebem através da transmissão de um guru para o outro. Ninguém resolve ser guru, um guru só pode virar guru se um outro guru conceder para ele essa condição de guru. E eu fui investigar isso para saber, afinal de contas, esse cara brasileiro
Eu senti uma força espiritual nos satsangs dele, que são umas espécies de reuniões onde eles fazem uma palestra de perguntas e respostas, e eu senti uma energia mística muito forte nesse guru brasileiro. E aí eu encontrei a linhagem Sakya, a qual ele pertence. Sakya, em Hindi, significa verdade. E eu resolvi fazer uma pesquisa sobre quem era o Sakya. Eu descobri uma linhagem espiritual milenar na Índia, e o interessante, aí eu vou chegar ao homem comum. Eu descobri que os gurus Sakyas eram homens comuns, né? Por exemplo, o Satyabhama, que é um dos grandes mestres da linhagem Sakya, ele estava procurando emprego. Chegou no ashram do Girinari Baba, que era um grande guru na época, atrás de um emprego, de um lugar para fazer alguma coisa. Acabou ficando lá, se iluminou, se transformou em um grande ser e acabou iluminando outras pessoas. O guru do Prem Baba, que é o Maharaj, estava com uma dor de estômago. Como aqui, procura a rezadeira tal, procura o fulano de tal. Alguém indicou para ele o Satyabhama. Olha, tem um homem muito poderoso que pode te ajudar a curar esse problema no estômago. Ele foi atrás do Satyabhama. Chegou lá com o Satyabhama, não só curou o estômago, como também começou a curar a sua mente, curar o seu coração e acabou se transformando num guru. Então, qual é a mensagem essencial desse livro? É que qualquer pessoa, tendo qualquer atividade, seja um bancário, seja um funcionário público, seja um lixeiro, seja, em suma, um pedreiro, seja de qual profissão for, né, para se iluminar, para alcançar o entendimento do ser que nos habita, que é Deus vivo dentro de nós, isso é possível a todos, isso está disponível a todos. Você é jornalista, assina uma coluna política hoje no site AC 24 Horas, e eu quero fazer a conexão disso com a política, né? Do despertar da consciência, em meio a um momento em que o Brasil atravessa uma crise política, que é também uma crise de valores. Como é que você faz esse paralelo? Bom, primeiro que a entrevista que eu fui fazer com o Prem Baba, o que me chamou a atenção para entrevistá-lo em Rishikesh foi exatamente pelo fato que eu sabia que ele tinha proximidade com alguns personagens da política, que ele costumava conversar com pessoas de todos os partidos, né? Às vezes ele é até criticado por essa questão dele, dessa ligação com a política, porque aí se ele aparece numa foto com alguém do PSDB, o pessoal do PT desce o pau. Se ele aparece numa outra foto com alguém do PT, o pessoal do PSDB desce o pau, que é exatamente o antagônico do caminho espiritual, porque o caminho espiritual ele busca a unidade. E a chave dessa conexão da espiritualidade, não da religiosidade, porque tem que ver a diferença entre religiosidade e espiritualidade. A religiosidade é um conjunto de dogmas, de regras, e a espiritualidade é a busca espontânea, natural do homem, da mulher, de encontrar Deus, de encontrar o divino, de encontrar essa conexão com o universo. E exatamente eu encontrei um conceito na cultura hindu, na cultura indiana, que é o Dharma. O que é o Dharma? É a ação correta. É o propósito de cada um, é ir refinando os seus erros e aprendendo com os seus erros, e refinando e lapidando os seus erros para encontrar o caminho correto, aquilo que os budistas também chamam o caminho do meio, que é uma coisa muito além da questão moral. É uma questão de você saber o que você tem que fazer. Não por uma regra, por uma lei, por uma determinação. Mas espontaneamente você, através do autoconhecimento, você descobre o seu propósito, o que é o seu Dharma, que é o caminho correto, que é o quê? Servir ao outro. Porque a partir desse princípio que nós vivemos dentro de uma unidade, aquilo que você faz de mal para o outro, na verdade, Rogério, você está fazendo para si próprio. Porque se está tudo conectado, se o mundo é uno, se o ser humano, se a humanidade é uma só, então, e todos têm, todo mundo tem frio, todo mundo tem fome, todo mundo sente medo, todo mundo quer viver bem. Agora, se todo mundo quer essas coisas positivas, por que um tem que fazer mal ao outro? Por que eu me sinto bem se eu vivo bem e você, por acaso, não se sente bem? Por que eu quero te oprimir? Na verdade, quando as pessoas fazem isso, um oprimindo o outro, está oprimindo a si próprio. E aí entra a política. Porque, infelizmente, a maioria dos nossos políticos entram por questões de vaidade, por questões financeiras, por questões de garantir um futuro. E aí entra uma outra questão que ninguém pode viver nem no passado, nem no futuro. Já viu alguém vivendo no passado ou no futuro? A pessoa só pode viver no presente. Tanto é
que nessa linha Sakti o que se ensina é você viver na presença, que vem de presente. Você está o tempo todo conectado. E esses políticos, ao invés de servirem como instrumentos da mudança, já que estão tendo a oportunidade de serem representantes de uma comunidade, de facilitar para as pessoas viverem mal, não. Muitas vezes entram num jogo pessoal da vaidade para beneficiarem a si próprio. Então escrever sobre política não é uma coisa muito fácil. Então, a gente vai terminando o Gazeta Entrevista. Muito obrigado. Para você, uma ótima tarde, um forte abraço. A gente volta amanhã nesse mesmo horário. Até lá.